Oi pessoal, eu sou a Patrícia e eu vim compartilhar mais um pensamento meu com vocês. Então, hoje é Corpus Christi. Dentro do ano litúrgico da nossa igreja, nós estamos comemorando hoje Corpus Christi. E como certa vez eu vi no canal da Larissa Gabiardi, o ano litúrgico da nossa igreja, se bem vivido, ele é como um retiro espiritual, sabe? E cada momento dele nos leva, nos prepara, se bem vividos, a estar ali presente de uma forma mais completa e viver plenamente esse retiro espiritual anual. Com o Corpus Christi não seria diferente. Então essa festa, que é a festa em que nós adoramos a presença viva de Cristo na Eucaristia, ela nos deixa, de certa forma, sim, mais reflexivos, né? A proposta dela é essa, nos lembrar e reafirmar a presença de Cristo ali. E para mim não foi diferente. Foi se aproximando do Corpus Christi e a presença viva de Jesus na Eucaristia, essa ideia, ela foi tomando conta de mim, dos meus pensamentos. E para começar a falar sobre isso, eu vou ler uma oração de Santa Teresinha aqui. Eu não queria parafraseá-la porque a oração é muito bela, tá? E se eu fosse parafrasear de qualquer forma, ia ficar... Bom, não ia fazer justo. E por que eu queria ler essa oração de Santa Teresinha? Na verdade, essa oração dela é uma oração que pede a Deus a humildade. Gente, toda vez que eu vou gravar vídeo, os cachorros começam a latir. É incrível. Eu posso gravar vídeo 10 horas da noite, 7 horas da noite. Eles vão começar a latir na hora que eu gravo. Mas enfim. Eu queria começar falando dessa oração porque ela tem me acompanhado, né? Desde que eu a conheci, ela tem me acompanhado, não faz muito tempo. Mas ela tem me acompanhado porque, como é uma oração da humildade, é algo que eu preciso muito. E eu não sabia como pedir a Deus de uma forma que eu sentisse que era a forma correta. Claro que não tem forma correta, mas uma vez que eu conheci essa oração, eu vi que aquilo ali dizia muito mais do que jamais eu conseguiria dizer para Deus. Então eu resolvi adotá-la para mim. E aí eu queria ler esse trecho dessa oração, porque ela falou muito ao meu coração e abriu meus olhos e abriu meu coração, consequentemente também minha mente, para perceber mais de Cristo na Eucaristia. Eu vou ler aqui e vocês vão entender o que eu tô falando. E na Santa Eucaristia, pondes ao cúmulo o vosso aniquilamento. Com que humildade, ó divino Rei da Glória, obedeceste a todos os sacerdotes fervorosos ou tíbios no vosso divino serviço. Eles podem apressar ou retardar a hora do sacrifício, e vós estáis sempre pronto a descer do céu. Ó meu bom Jesus, como vos mostrais manso e humilde debaixo do véu da hóstia imaculada. Não podereis vos humilhar demais para me ensinar a humildade. Eu não sei nem o que falar depois que ela fala isso, mas eu queria começar com essa oração porque, é como eu falei, ela falou muito ao meu coração e eu nunca tinha parado para pensar o quão Jesus realmente foi humilde quando ele nos deixou assim mesmo na Eucaristia. Claro, eu já tinha parado para pensar no quanto, na prova de amor que foi isso, né, dele não nos deixar sós, não deixar esse pedacinho do céu, essa comunhão completa com ele, da forma sacramental, a gente se torna um ali com Cristo. Isso é uma prova de amor. Mas eu nunca tinha parado para pensar na questão da humildade, e quanto realmente ele foi humilde. E uma vez que eu conheci essa oração, realmente, é como eu falei, me deu essa outra dimensão da humildade de Cristo na Eucaristia. E como por vezes a gente não reconhece, sabe? Eu me reconheço, hoje reconheço uma pessoa completamente soberba, sabe? Principalmente se eu quiser seguir a pequena via de Santa Teresinha. Mas essa oração em específico, ela nos mostra a humildade de Cristo e o caminho que a gente precisa seguir. E não tem como ler isso aqui e não lembrar do fato que nós estamos há mais ou menos, aqui em Fortaleza pelo menos, né, 3 meses sem podermos participar da missa. Ou seja, mais ou menos ali por volta de 3 meses sem poder receber a comunhão. Por que eu comecei falando de Santa Teresinha, né? Porque depois que a gente toma a real dimensão do que é a comunhão sacramental, tanto da presença de Cristo lá como o valor que ela tem para nós, parece que qualquer outra coisa não é suficiente, né? Então, nesses 3 meses, a gente está aqui sem poder ir à missa presencialmente, a missa existe, os sacerdotes estão lá, mas nós não podemos participar. E nós sentimos falta,
sentimos na nossa carne, na nossa alma, falta de Jesus. E a única opção que a gente está tendo por enquanto é a comunhão espiritual. Durante esse tempo da quaresma, foi o tempo em que eu mais ouvi falar da comunhão espiritual. Eu já tinha ouvido falar antes, mas, para ser bem sincera, eu não dava tanta atenção. Na verdade, eu era exatamente como Santa Catarina de Sena, por isso que eu quero falar dela aqui agora. Ela tinha suas dúvidas quanto ao valor da comunhão espiritual. Ela achava que somente a comunhão sacramental teria algum valor diante de Jesus. Então, depois dela ter esses pensamentos, ficar com aquilo ali no coração dela, Jesus fez uma revelação para ela. Apareceu, e eu vou ler aqui novamente, tá? Apareceu para ela e falou: nesse cálice de ouro ponho as tuas comunhões sacramentais, e neste cálice de prata ponho as comunhões espirituais. Estes 2 cálices me são muito agradáveis. Bom, e assim como essa revelação foi para Santa Catarina de Sena, também foi para mim. Não diria somente um alívio, mas fiquei um pouco surpresa, não vou mentir. Porque é difícil pensar que uma comunhão espiritual possa ter, claro, Jesus deixa bem claro, um dos cálices é de ouro e outro é de prata. Então, obviamente, a comunhão sacramental ela tem um valor maior. Mas ele fala que as duas são agradáveis, então a comunhão espiritual ela tem sim o seu valor. E durante essa quarentena, eu particularmente não dei o valor necessário à comunhão espiritual. E aí, quando eu pensei nisso, quando eu prestei atenção a isso, né, a essa revelação de Jesus, eu também me lembrei de uma outra coisa que São João da Cruz e Santa Teresinha também, que era sua discípula, falavam. São João da Cruz, ele dizia que nós precisávamos nos desapegar não só das coisas terrenas, mas também das coisas do céu. Isso pode ser um pouco difícil de entender, mas Santa Teresinha ela diz o seguinte, que ela queria se apresentar a Deus de mãos vazias, sem nenhum bem, para que ele pudesse olhar para ela e a salvar por pura misericórdia, não pela sua justiça. Então, vamos lá. O que é que essas duas coisas têm a ver com o que eu estava falando? O que essas duas coisas têm a ver com o que eu estava falando sobre a comunhão sacramental e espiritual? O que eu cheguei a refletir depois de tudo isso é que talvez o meu apego à comunhão sacramental ela seja um apego às coisas celestes. Como assim? Quando a gente fala de coisas celestes, quer dizer que a gente não está falando do apego terreno, né? O próprio nome já diz. Então, não é que eu tenha apego a uma coisa mundana. Às vezes é muito mais simples a gente pensar em se desapegar em coisas mundanas, né? Desapegar dos bens materiais e até das pessoas mesmo, né? São coisas do mundo. Mas muitas vezes nós nos desprendemos dessas coisas e nos apegamos a outras coisas que são até lícitas, são coisas lícitas. Mas quando existe a questão do apego, acabam nos distanciando de Deus. E o que seriam essas coisas lícitas? Seriam, por exemplo, nos apegar à comunhão diária, nos apegar a fazermos caridades, nos apegar à leitura diária da Bíblia, nos apegar às consolações de Deus. Mas, Patrícia, como é que isso pode ser uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim em si. É claro que quando você morrer e for para o seu julgamento, Deus vai olhar para tudo isso que você fez, se você apresentá-lo, e vai achar isso tudo lícito, e vai olhar com prazer para tudo aquilo que ele fez. Mas essas coisas elas não devem se tornar apegos. Em que sentido? Quando nós nos apegamos a isso, muitas vezes nós barganhamos a nossa salvação com Deus. Ou seja, quando eu vou lá para o meu julgamento, eu não mostro essas coisas como algo que eu fiz porque eu amava Deus, mas como algo que eu fiz porque eu queria merecer o céu. Então eu chego para Jesus de mãos cheias e digo: Jesus, durante 35 anos da minha vida, eu participei da missa e da Eucaristia, comunguei e não pequei mortalmente.
Jesus, eu sempre dava esmola aos pobres, eu sempre buscava perdoar as pessoas. Olha tudo isso que eu consegui. Eu segui os teus ensinamentos, estão todos aqui. E isso me lembra muito a palavra do jovem rico, né? O evangelho do jovem rico. O jovem rico, ele seguia todos os mandamentos de Deus. Mas quando Jesus dizia para que ele largasse tudo e seguisse, estava dizendo até mesmo para largar essas coisas, porque ele era apegado a somente fazer aquilo para merecer o céu e não conseguir desapegar. Esse é o nosso desafio. E aí, quando eu pensei tudo isso, gente, a minha cabeça é assim, eu penso, entendeu, né? Quem também aqui é assim. E aí, quando eu entendi isso, eu liguei ao que Jesus falava a Santa Catarina de Sena. Quando eu liguei essas duas coisas, eu vi que sim, eu podia estar apegada às coisas do céu. No caso, a Eucaristia. É certo que a Eucaristia ela não é um prêmio para os melhores, mas uma força realmente, um alimento da alma, o pão da vida para os mais fracos. Mas nós podemos estar apegados, no caso, eu senti que eu estava apegada à Eucaristia, a buscar a comunhão para ter uma moeda de troca com Deus. Então hoje, quando eu penso que nós ainda não temos a possibilidade de participar da missa presencialmente, o meu coração não dói tanto, sabe? Porque Deus, ele entende as nossas situações, ele entende aquilo que está ao nosso redor muito mais do que nós. E muitas vezes, sendo bem sincero, na verdade eu não acredito que muitas vezes, mas sempre, todas as situações que nós passamos, que Deus nos permite viver, elas acontecem porque, primeiro, ele deixou, mas também, se bem vividas, nos prepararão para situações futuras. E eu não estava bem vivendo as missas online. Claro, existem outras formas, né? Eu não vou entrar muito nisso, mas existem outras formas de participar, de fazer a sua comunhão espiritual. Mas, participando da missa, pelo menos as que eu participo, a gente se prepara de uma forma tão mais bonita, acompanhando todo aquele ritual. E muitas vezes o padre nos ajuda rezando conosco, ou o ministro, ou a própria pessoa da música, sabe? Eles nos acompanham naquele momento de comunhão espiritual, para que a gente esteja ali presente também naquele sacrifício, naquele banquete do Cordeiro. E eu não estava bem vivendo esse momento por soberba, por achar que não era o suficiente. Por achar que Jesus, ele só estava presente, ou só valia a comunhão sacramental. E pensando isso, eu estava não me permitindo a viver aquilo que Deus estava pedindo para que eu vivesse nesse momento na minha vida. E aí Jesus, ele veio para responder todos esses meus questionamentos. Que ele também pode estar presente comigo de forma agradável, segundo as palavras dele. De forma agradável, através da comunhão espiritual. Que eu, por mais que seja difícil, eu não posso mesmo nem me apegar às coisas dele, às coisas celestes, né? Por mais que seja difícil, eu não posso nem mesmo me apegar às coisas celestes, porque talvez lá no final eu queira usá-las como barganha. E sendo bem sincera, né? Ninguém aqui quer barganhar com Deus. Bom, eu falo por mim. Eu tenho um coração Terezinha, então olhar para a Terezinha se apresentando a Deus de mãos vazias é um exemplo para mim. Com que humildade, ó divino Rei da Glória, obedeceste a todos os sacerdotes fervorosos ou tíbios no vosso divino serviço. Eles podem apressar ou retardar a hora do sacrifício, e vós estáis sempre pronto a descer do céu. Ó meu bom Jesus, como vos mostrais manso e humilde debaixo do véu da hoste imaculada. Ah, não poderíeis os humilhar demais para me ensinar a humildade.